Pessoal, vamos iniciar o nosso estudo começando pelos conjuntos. Conceito: conjunto é uma coleção de objetos, bem definidas e discerníveis, chamados elementos do conjunto. Conjunto, coleção de objetos, e esses objetos são os elementos do conjunto. Aqui no exemplo 1, eu tenho o conjunto B e meus elementos do conjunto A, E, I, O, U. Veja que o conjunto aqui está representado por chaves. Aqui, esse é o conjunto das vogais. Designação de um conjunto. Eu tenho primeiro, conjunto, designado em geral por uma letra maiúscula. Olhe, veja que a letra maiúscula foi usada para eu designar o conjunto das vogais A, E, I, O, U. Olhe. Conjunto é representado com a letra maiúscula. Esse é o conjunto B. Elementos, designado em geral por uma letra minúscula. Olhe, observe que os elementos são designados por letras minúsculas. Olhe, A, E, I, O, U. Elementos A, E, I, O, U. Então, A, E, I, O, U são os elementos do conjunto. Aqui, relação de pertinência é dada pelos símbolos pertence e não pertence. Essa é a relação de pertinência. Atenção aqui, olha, estes símbolos são usados para relacionar um elemento com um conjunto. Eu só posso relacionar elemento e conjunto. Exemplos: 2. Dados os conjuntos abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso. Aí eu tenho o conjunto A, 1, A e 3. Conjunto B, 0, 1, 5 e 9. Conjunto C, B, C, 2 e 3. Observe que aqui as letras são minúsculas, que representam os elementos. Já as letras maiúsculas designam os conjuntos. Então, eu tenho aqui conjunto A, conjunto B e conjunto C. Então, vamos ver o que é que ele quer aqui desse lado. Olha, ele quer que eu coloque verdadeiro ou falso. Ele disse assim, olha, 1 pertence ao conjunto C. Aí eu tenho que vir para cá, que não vai dar para eu colocar tudo. Olha, tá aqui. 1 pertence ao conjunto C. Conjunto C está aqui. Não pertence. Então, isso aqui é falso. Aqui, olha, letra B. 9 pertence ao conjunto C. Ele está afirmando. 9 pertence ao conjunto F. É o conjunto C. Vamos ver. O conjunto C tem o número 9? Não. Então, isso aqui é falso. Ele está afirmando A pertence ao conjunto A. Vamos ver aqui. Aqui a letra A pertence ao conjunto A. Isso é verdadeiro. Outra afirmação dele. 0 pertence a B. 0 pertence ao conjunto B? Sim. Então, isso aqui é verdadeiro. 1 não pertence a A. Ele está afirmando que 1 não pertence. Vamos ver. Mas aqui 1 pertence sim, olha. E ele disse que não pertence. Então, isso aqui é falso. C pertence, ou C não pertence a C. Vamos ver aqui o conjunto C. Ele disse que não pertence, mas pertence, olha. Então, isso aqui é falso. Atenção agora. Aqui eu tenho, olha, elemento, conjunto, elemento, conjunto, elemento, conjunto, elemento, conjunto, elemento, conjunto, elemento, conjunto. Quando eu estou trabalhando com um elemento e um conjunto, eu só posso usar pertence ou não pertence. Certo? Aqui está dizendo, olha, estes símbolos são usados para relacionar um elemento com um conjunto. Observe, conjunto com letras maiúsculas e elementos com letras minúsculas. Item 4. Formas de representar um conjunto. Olha, o conjunto pode ser representado. Deixa eu pegar logo as 3 formas, viu?
Pronto. A primeira forma, por extensão. Por extensão, a primeira é por extensão. Eu posso representar um conjunto por compreensão e eu posso representar um conjunto pelo diagrama de Venn. Então, tem três formas de representar. Por extensão, enumera-se seus elementos, separando-os por vírgula e entre chaves. Exemplo 3. Conjunto dos dias da semana. Aí aqui ele colocou todos os elementos, olha, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ele colocou todos, porque é por extensão. Por extensão, eu enumero todos os elementos. Número 2, por compreensão. É representado por uma propriedade que caracterize seus elementos. Exemplo 4. Eu tenho o conjunto B, que é igual a X. Essa barrinha aqui, olha, o nome dela é tal que. Coloquei aqui, olha, a barrinha lê-se tal que. X é dia da semana. Aqui também é um conjunto que representa os dias da semana. Só que aqui ele deu uma propriedade. Aqui no primeiro, por extensão, ele colocou o nome de todos. Agora o 3, por diagrama de Venn. Os elementos são introduzidos no círculo. Aqui o diagrama de Venn, olha. O diagrama de Venn é uma bola, né? Uma linha fechada. Tem a letra C para representar o conjunto e os elementos ficam dentro do conjunto. Passando agora para o tópico 5. Aqui no tópico 5, o que é que nós temos? Igualdade de conjuntos. Dois ou mais conjuntos são iguais quando forem formados pelos mesmos elementos. Exemplo 6. Dados os conjuntos A, que é 1, 2, 3, B, 3, 1, 2 e C, 0, 1, 2 e 3. Responda, coloque igual ou diferente. Então vamos lá. Aqui, o conjunto A é igual ou é diferente de B? O conjunto A está aqui, olha. Vou colocar o A aqui para ficar mais fácil da gente ver também. O conjunto A é 1, 2, 3. O conjunto B, 3, 1, 2. Os elementos são iguais. Vamos ver. 1 e aqui tem 1. 2 e tem 2. 3 e 3. Então, eles são iguais. Não importa a ordem em que os elementos estejam. O que importa é que são os mesmos. 1, 2, 3 e aqui também, olha. 1, 2 e 3. Só estão fora de ordem. A é igual ou é diferente do conjunto C? Vamos ver aqui o conjunto A. 1, 2, 3. Vamos ver o conjunto C. 0, 1, 2, 3. Os elementos são os mesmos? Não. Aqui no C tem o 0 e no A não tem. Então aqui eles são diferentes. Todos os elementos têm que ser iguais. B é igual ou diferente de C? Aqui está B, 3, 1 e 2. Aqui está C, 0, 1, 2 e 3. São iguais? Não, porque aqui no C tem 0 e aqui no B não tem 0. Então eles são diferentes. Tópico 6. Tipos de conjuntos. Aí eu tenho conjunto unitário, conjunto vazio. Vamos ver. Conjunto unitário é o conjunto que possui um único elemento. Aí eu tenho o exemplo 7. F, que é igual a 9. Observe que dentro desse conjunto aqui, eu só tenho o número 9. Então, ele é unitário. O conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos. Olha, não possui elementos. Então, ele é vazio. Tem duas formas de representar o conjunto vazio. Atenção aqui, olha. Eu posso representar assim, olha. F igual e as chaves vazio, sem nada dentro. Ou então eu posso representar com essa letra grega aqui, olha. Chamada de φ. F é igual a φ. Que a gente chama também de zero cortado, né? Que não é um zero cortado, é a letra grega φ. Então, eu posso representar assim, ou eu posso representar
dessa forma aqui. Então, esse símbolozinho aqui representa o conjunto vazio. Item 7. Conjuntos cujos elementos são conjuntos. Conjunto que os elementos são conjuntos. Há conjuntos cujos elementos são conjuntos. Vejam então aqui, olha. Eu tenho o conjunto F. Os meus elementos estão aqui dentro, os elementos de F. Mas quem são esses elementos de F? O elemento de F, o conjunto vazio, o conjunto A, o conjunto C, o conjunto AB, o conjunto AC, o conjunto ABC. Então, esses conjuntos aqui estão formando o conjunto F. Esses conjuntos aqui são elementos do conjunto F. Assim temos o conjunto vazio pertence a F, o conjunto A pertence a F, o conjunto C pertence a F, o conjunto AB pertence a F, e o conjunto AC pertence a F, o conjunto ABC pertence a F. Atenção aqui. Você disse, né, professor, que para usar o símbolo pertence ou não pertence. Olha, cadê aqui? Você disse que para eu utilizar pertence e não pertence, eu só posso usar quando eu tiver um elemento e um conjunto, não foi isso? Olha aqui, olha. Elemento e conjunto, elemento e conjunto. Mas aqui eu tenho o conjunto vazio. Mas só que nesse caso aqui, ele não está sendo um conjunto, ele está sendo um elemento desse conjunto F. Então aqui, como ele aqui nesse caso é um elemento, aí eu posso usar pertence ou não pertence. O conjunto A, olha, que é um conjunto, mas só que nesse caso ele está fazendo o papel de elemento. Então eu posso usar pertence ou não pertence apenas nessa situação, certo? Então vou passar os exercícios para vocês treinarem.